Olá! Há poucos dias publiquei no LinkedIn duas pesquisas. Uma delas, que aí está, pergunta qual o sucessor do PPRA que acabou em janeiro deste ano. Três opções: o GRO, o PGR e o inventário de riscos. As pessoas que responderam PGR acertaram. Realmente o PGR é o sucessor do PPRA. O inventário de riscos recebeu percentual pequeno, mas é preocupante esses 17% de pessoas que acham que o GRO é o sucessor. Veja o que diz a legislação. A legislação, na NR1, diz que o GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, deve constituir um PGR. Então, o GRO é o todo, o PGR é o programa, então, que ele é o sucessor do PPRA. Assinalei aqui a palavra atividade, porque adiante a gente vai tratar desse assunto, mas para mostrar que o PGR, então, pode ser implementado por unidade, por setor ou atividade. A segunda pesquisa perguntou isso. Quando contratado para fazer um PGR, que documentos entrega? E aí as siglas são o IR para o inventário de riscos, PA para o plano de ação e a EP para avaliação econômica preliminar. As três perguntas aqui. As três opções. As pessoas que responderam IR, PA e APP, 58% acertaram. 42% acredito que apenas o inventário de riscos e o plano de ação. E apenas o inventário de riscos, ninguém. A justificativa dessa pesquisa foi porque quando uma empresa vai fazer o seu PGR ou um prestador de serviço é contratado por isso, ele tem que entregar um documento. Sempre foi assim. As pessoas eram contratadas para o PPRA, para o PCMSO, para os diversos laudos, faziam e entregavam. O PGR é a mesma coisa, fazer e entregar. O que entregar? Os três. Como que isto é conduzido na legislação? Aqui está. A NR1 diz então que o PGR deve conter inventários de riscos e planos de ação. E a NR17, quando trata da avaliação ergonômica preliminar, diz que ela deve integrar o inventário de riscos do PGR. Em resumo, PGR é inventário de riscos, mais planos de ação, mais avaliação ergonômica preliminar. Isso é tratado no SIGWeb da seguinte maneira. Acesso ao sistema, tenho aqui o menu horizontal, em segurança, cadastros, é criado o ambiente de trabalho e vinculado as pessoas a eles. O ambiente de trabalho é onde se efetuam as atividades. Daí a ênfase que eu mostrei naquele item constante da legislação. Depois do ambiente criado, a segurança, então, em riscos ambiente de trabalho, informa as condições ambientais para cada ambiente. Vou selecionar um ambiente qualquer, só para mostrar as abas. Vou dizer que tem risco. E aqui nós temos, então, o painel de controle da segurança do trabalho. Ela só trabalha aqui para gerar diversos documentos, entre eles o inventário de riscos, como a gente vai ver na sequência, e também os XML que o sistema gera automaticamente para mandar para o e-social através da nossa mensageria. Informam-se então as condições ambientais, os perigos, as fontes, EPC, medida administrativa, organização do trabalho e EPI. Se terminasse aqui, ao gravar, o sistema gera então o XML do evento S2240. Mas isso segue em nível de risco, onde nós temos a nossa matriz de risco e aqui a régua, que é a combinação da probabilidade com a severidade. Isso aqui está sempre na frente. Os planos de ação, onde não são efetuados os planos de ação, mas aqui são apontados aquele ou aqueles necessários para essa condição. Resolve-se as informações da insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, trabalhadores consultados e, ao gravar, o sistema automaticamente gera o inventário de riscos. Aqui.
informa-se o nome da pessoa, o seu CPF e clicar em gerar. Cada vez que clica em gerar, o sistema cria uma nova versão. Aqui eu já tenho várias versões. Vou baixar uma que já está pronta aqui. Vou baixá-la aqui. Vou abrir. E aqui nós temos o inventário de riscos elaborado pelo sistema. A página de rosto, identificação da empresa, o responsável, isso aqui já sai com assinatura eletrônica automática, um texto de introdução enxuto, um texto sobre os objetivos, sobre os riscos ambientais, os critérios adotados, isso, tudo que consta nesse documento é o que é listado na NR1 quando aborda o inventário de riscos. A matriz, a régua, a explicação da régua e aqui o inventário, mostrando a origem, o ambiente, os processos, os riscos, os perigos, as fontes, os danos à saúde, as avaliações, medidas de proteção, trabalhadores consultados, enfim. Observe que o inventário de riscos é, na verdade, um subproduto do sistema. A pessoa não trabalha gerando inventário de riscos, ele não vai ter uma planilha para isso, ele não vai se preocupar em o que tem e o que não tem. Essa preocupação é do SIGWeb. Assim como o XML é uma preocupação do SIGWeb em gerar e transmitir, o inventário de riscos também é uma preocupação do SIGWeb, não é uma preocupação do usuário do sistema. Então, já vimos o primeiro documento do PGR, que é o inventário, e o segundo, plano de ação. No momento em que o prestador de serviço gravou a informação aqui em ambiente de trabalho, o sistema automaticamente leva para aqui essa pasta, classificação dos riscos. Aqui ele vai classificá-lo, ele vai definir aqui um plano de ação baseado na metodologia 5W2H, na verdade é um pré-plano, porque esse pré-plano tem que ser apresentado para a direção da empresa, ou o responsável, para ser aprovado ou não. Se ele não é aprovado, vem arquivado. Se ele é aprovado, ele vem então aqui para PGR, plano de ação. Já da frente de novo. E aqui nós temos então a metodologia que é utilizada, o PDCA. Através dela é elaborado o plano de ação. Já vimos então como que o SIGWeb trata o inventário de riscos e trata o plano de ação. Resta a avaliação ergonômica preliminar, que o sistema também permite que seja efetuada através de funcionalidades que desenvolvemos. Aqui em segurança, cadastros, avaliação ergonômica preliminar. Nós oferecemos 3 métodos, da Fundacentro, Instituto Biomecânico de Valência e o método Sobani. Aqui a pessoa, tira da frente de novo, aqui a pessoa configura a sua avaliação em função do método e os itens que são pesquisados e os ambientes de trabalho. Depois dessa configuração, vai então para a tarefa de avaliação ergonômica preliminar. Gera uma lista impressa, a partir dessa lista impressa vai em campo, avaliar todos os itens nela constantes, toma nota, traz para o sistema, inclui no sistema e depois tem o gerenciamento, que é constituído de estatísticas, gráficos, análise e correção, onde diversos itens identificados como não conformidade podem ser corrigidos quase que imediatamente, se checa se está tudo bem, os resultados que vão gerar o terceiro relatório, e onde se faz também uma relação com risco ergonômico. Dessa maneira, observe que o SIGWeb ele atende totalmente o PGR, no que diz respeito a toda a sua documentação, inventário de risco, plano de ação e avaliação ergonômica preliminar. Para quem acha que sistema software de saúde e segurança do trabalho é tudo igual, vejam que não é. Alguns softwares de segunda e terceira linha não têm essas funcionalidades. E isso, de certa forma, atrasa, dificulta, encarece a atividade, seja da empresa, que precisa dessas funcionalidades, seja do prestador de serviço, que o seu cliente precisa disso e ele tem que fornecer. Inclusive,
o inventário de riscos, pela automatização em que ele sai como um subproduto e facilmente elaborado, em segundos se tem, e a própria atividade da avaliação ergonômica preliminar é mais um item que o prestador de serviço pode incluir no seu portfólio e oferecer para empresas. Lembrando que na NR 17 é mandatório que isso seja elaborado, que a avaliação seja elaborada para todas as empresas. Estamos falando de 20 milhões de empresas que necessitam avaliação ergonômica preliminar. É isso e muito obrigado. Até mais.